Amém. Queridos, eu queria começar com uma dinâmica e nós separamos 3 voluntários. Eu queria que vocês recebessem os nossos voluntários com aplausos. Podem vir os nossos voluntários aqui. Muito bem. Nós vamos abrir o nosso restaurante aqui hoje à noite, o nosso Paz Chef, ok? Paz Chef. E esses 3 queridos voluntários vão ser aqui usados pelo Senhor para experimentar um prato aqui do nosso Pai Chef. Aí eu queria só pedir para o Pedro trocar aqui, tá bom? O Pedro trocar com o Júlio, ok? Tá certo, tá bom. Aí vocês vão colocar a venda, pode colocar a venda, porque eles vão assim experimentar. Você sabe quando um dos sentidos, né? Você pede um dos sentidos, reforça e aguça o outro. Então eles vão ficar aqui sem ver. Então qual é o seguinte, nós vamos apresentar para vocês aqui um prato nutritivo, saboroso, cheio de proteína, e vocês vão depois aqui dizer para a igreja, depois de todos experimentarem, qual foi o sabor que vocês tiveram, tá bom? Então beleza, pode entrar o prato aí, né, os pratos do nosso Pai Chef. Então vamos aplaudir nosso prato chegando. Amém, amém. Muito bom, Júlio vai ser o primeiro, pode vir aqui, Júlio, pode vir. Muito bom, vou mostrar para vocês aqui esse prato, como eu falei, rico em proteínas, assim, muito saudável, tá vendo? Quem viu aí, foi o que é? Fala aí para a pessoa do lado, quem achou. Tá bom, e nós vamos aqui agora, eu vou utilizar isso daqui, tá bom? Não vou falar ainda, vou utilizar isso daqui então nesse primeiro prato aqui, não vou colocar, ok? Nesse segundo aqui, e nesse terceiro, muito bem, então nosso primeiro voluntário aqui, o Júlio, pode experimentar o seu, pode pegar aqui o prato, isso. O garfinho, muito bem. Já sabe o que é, Júlio? Já sabe? Ok? Tá bom? Tá bom, já identificou, muito bem. Pode voltar aqui, nosso voluntário, fica com a venda ainda. A Jéssica, nossa segunda voluntária, aplauda a Jéssica. Muito bom. Jéssica também vai experimentar. Isso. Então vai. Vai na fé de Deus. Tá bom? Tá gostoso? Tá? Não tá bom. Tem que tá. Muito bem, obrigado, Jéssica. E vamos receber aqui o nosso terceiro voluntário. Pode chegar, Pedro. Tá bom, Pedro, agora é sua vez, agora. Você é o terceiro privilegiado em experimentar esse prato tão nutritivo. Tudo bem. Ok. À vontade, Pedro. Muito bem. Sabe o que é, Pedro? Sabe? Tá bom, ok. Agora eu vou perguntar para eles, pode voltar aqui, um passinho para trás. Júlio, qual era o que você comeu? Ovo. Como estava o ovo que você comeu? Normal, cozido, natural. Cozido natural, ok, muito bem. Jéssica, qual foi o prato que você comeu? Pelo cheiro, o ovo. Pelo cheiro. E estava gostoso? Tava gostoso. Tá bom. E você, Pedro, qual foi o prato que você experimentou? Foi ovo também. E como o ovo estava? Tava salgado. Muito salgado, né? Tá bom, você pode tirar as vendas. O Pedro tomou a água aqui? Tomou? Gente, vamos dar água para ele, né? Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, voluntários. Pode beber muita água. Se quiser sair na hora do culto, só ele está liberado para beber água, tá, gente? Tá bom. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, no versículo 13. Quando o nosso Senhor Jesus falou sobre o sal. Olha o que a Bíblia diz. Vocês são o sal da terra.
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos consagrar esse tempo tão precioso e poderoso da palavra de Deus. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos em tua casa, pelo privilégio de abrirmos a palavra, de congregarmos, de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, para ministrar ao teu coração. E nessa hora, quando a tua palavra é lida, os mistérios do Senhor sejam revelados, Senhor, ao nosso coração. Eu oro que uma geração seja despertada. Eu oro que uma geração ouça a voz do Senhor e se mova em direção à voz do bom pastor. Nós nessa hora pedimos ao Senhor toda distração. Não, Senhor Deus, saia em nome de Jesus e a nosso entendimento, compreensão e percepção esteja única e somente em Ti, Jesus, em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos? Então vocês viram aqui, né, a primeira pessoa experimentou o ovo sem sal, né? E eu não sei eu não gosto de experimentar comida sem sal. Eu acho, por mais que os alimentos são feitos pelo nosso Senhor, eles são nutritivos e saborosos, mas experimentar uma comida sem sal não é uma boa experiência, a não ser que a idade já chegou para você e o seu médico recomendou a diminuição do sal. Tá tudo bem por aí, tá bom? Então a nossa segunda voluntária experimentou o ovo com o sal normal, né, de forma ali e que dá sabor e que realça o alimento. E o nosso terceiro voluntário comeu uma comida totalmente salgada, né? Então realmente não é bom para o paladar, o excesso, ele não é realmente muito bom. Jesus disse para nós que somos o sal da terra. Então bata a mão no seu peito e fala assim: eu sou o sal da terra. E segundo o entendimento das escrituras aqui, Jesus diz que se o sal, ele perder o sabor, ele perde o seu valor. Então repita isso comigo: se o sal perder o seu sabor, ele perde o seu valor. Então o que nós devemos fazer para não perder esse valor? Para não perder o sabor e consequentemente o nosso valor. Isso está muito alinhado, a compreensão do nosso valor com a compreensão do nosso propósito. O propósito do sal, né? O sal, ele é altruísta. Como assim, pastor? O sal é altruísta. O sal, ele é feito em benefício de outros. O sal é feito para ser aplicado em uma outra superfície. Quando o sal, ele é usado, ele se desgasta. Então, ele mostra, quando ele se desgasta, ele mostra ao mundo o seu valor. E quando Jesus usa aqui essa metáfora, né? Metáfora era Jesus utilizar coisas do dia a dia para realçar valores, para comunicar o evangelho de uma forma simples. E Jesus usa essa metáfora para mostrar para mim e para você que somos igreja do Senhor, sobre a influência que você tem no mundo ao seu redor. Porque o sal, ele influencia de forma interna, ninguém vê. Quando ele é aplicado sobre aquela superfície, ele não é visto. Ele se influencia ao se infiltrar ali no alimento. Mas o sal, ele é sentido, né? Quando você come, você realmente prova e sente o sal ali naquele alimento. Então hoje eu estou começando essa primeira palavra de uma série que nós vamos chamar de Ide, e durante todo o mês de abril nós vamos estar compartilhando sobre o poder do evangelho, o poder que o evangelho tem na vida das pessoas. E o tema dessa palavra de hoje é: provoque a minha sede. E nós vamos ver 3 características do sal, que são 3 características que todo cristão deve ter. Todo cristão deve ser, todo cristão deve conservar, todo cristão deve temperar e todo cristão deve provocar sede. Diga assim comigo: todo cristão deve conservar, deve temperar e deve provocar sede. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro ponto, a primeira característica do sal:
O sal, ele conserva. Mateus 5,13 diz: vocês são o sal da terra. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é, meu irmão, o sal da terra. E uma das funções do sal é essa função de conservar. Então uma das propriedades do sal é ele ser um antisséptico. O que significa o antisséptico? O antisséptico, uma vez aplicado, no caso o sal, ele evita a proliferação de micro-organismos que vão deteriorar ou causar infecção. Então na época de Jesus não tinha freezer, não tinha geladeira, isso que você tem na sua casa que conserva o seu alimento por muito tempo. O sal era utilizado com essa função, conservar aquilo que nós fazemos com a carne de sol, não é? Então é muito comum aqui na nossa região a carne de sol, aplicar o sal e aquela carne fica ali por muito tempo. Assim também o sal, ele tem esse poder, essa propriedade de conservação. Usado nos alimentos, então ele preserva e ele conserva os alimentos de se corromperem. Então quando eu estava lendo sobre isso daqui, eu logo associei com esse nosso propósito, que eu e você, nós temos esse privilégio de compartilhar o Evangelho. Uma vez que você está salgando a vida de alguém, uma vez que você está falando de Jesus para alguém, você está, em nome do Senhor, na unção do Espírito Santo, com a palavra de Deus, você está evitando que aquela pessoa entre no estado de morte, que aquela pessoa morra eternamente, que aquela pessoa morra sem Jesus. Uma vez que você está ministrando a palavra, compartilhando o Evangelho com essa pessoa, ela está sendo conservada pelo poder da palavra de Deus. Amém ou não amém? E quando eu estava estudando sobre essas propriedades do sal, eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, me dá um personagem que eu vou comunicar aqui, um personagem bíblico, que pelo menos tem algumas dessas características. E o Espírito Santo me levou ao João Batista. E o João Batista, ele percorre muito bem essas três propriedades do sal. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Queridos, o João Batista, ele era muito convicto do seu chamado de ser sal na sua geração, de salgar a sua geração. Deus entregou para João uma mensagem de confronto, Então ele vira para as pessoas e diz: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. A mensagem de João era uma mensagem de conservação, era uma mensagem que realmente falava contra a corrupção do pecado, contra a corrupção da sua geração. E eu acho tão interessante que do início ao fim da história de João, ele não permitiu que a mensagem do Evangelho através de seus lábios fosse uma mensagem que perdesse a força. Como assim? Uma mensagem diluída, uma mensagem enfraquecida, ou seja, vamos vestir aqui uma embalagem no Evangelho para ela ficar mais agradável. Não, o João foi muito fiel à palavra, em compartilhar, em comunicar o Evangelho. Ele não permitiu que o Evangelho fosse diluído por outras coisas para a mensagem ficar muito agradável. Não, o João, ele foi muito fiel na transmissão dessa mensagem. Olha só as mensagens que João dirigia para o seu tempo, para a sua geração, para os religiosos, para o povo que queria Deus. Mateus 3:8, a Bíblia diz: deem fruto que mostre arrependimento. Mateus 3:10, o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então a mensagem de João era a mensagem do arrependimento. E qual é a mensagem do arrependimento? É aquela que proclama: voltem-se para Deus,
voltem-se para o primeiro amor, volte-se para o lugar de onde tudo começou, o lugar onde você olhava para o Senhor, onde você tinha intimidade com o Senhor, volte-se para Deus. No versículo 7 desse mesmo capítulo, o João Batista, ele fala aquele versículo que é tão forte, ele diz: raça de víboras, quem deu a vocês a ira de fugir? Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Traduzindo esse versículo aqui, ele falou assim: que ensino é esse que vocês estão retendo? Que ensino é esse que vocês estão aprendendo por aí, que vocês podem ser amigos do mundo, sem influenciar o mundo? E vocês estão achando que não haverá uma prestação de contas da vida de vocês? Vocês estão achando que as obras de vocês não vão ser revistas diante do Senhor? Quem deu para vocês essa ideia de fugir da ira que se aproxima? Uma mensagem muito forte. Então a mensagem de João, ela causava atrito. Então ele falou: olha a árvore, está muito linda a árvore, pastor, por que arrancar ela? Mas se não tem fruto, tem que ser cortada. Então uma mensagem muito forte, uma mensagem muito convicta, uma mensagem realmente que proclamava arrependimento. Então uma mensagem que causava atrito, causava desconforto para algumas pessoas. Então uma vez, irmãos, que o sal, então quem é churrasqueiro aqui, levanta a mão, os churrasqueiros, já podemos sair daqui com contatos para churrasco, lembra-te do pastor, uma visita pastoral na tua casa. Queridos, quando você pega aquele filé, aquela picanha e joga aquele sal grosso, o costume é de esfregar o sal na carne, para que o sal, entre ali na carne. E da mesma forma, esse atrito entre o sal e a carne, é isso que a mensagem do Evangelho provoca e tem esse poder de conservar. Então, meus queridos, nós devemos entender que você, como igreja, não é um sal no saleiro. Se você achar que você é um sal no saleiro, meu irmão, se o sal não é usado, o sal ele entra em pedra, daqui a pouco não cai mais. A Bíblia fala que nós não somos sal no saleiro, que nós somos o sal da terra, que nós somos o sal da terra. Olha o que essa frase do R.C. Sproul diz sobre o papel da igreja. Uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo se autodestrua. Então você sabe, assim como eu, todos os dias você está cada vez mais vendo que o mundo está se autodestruindo. Cada vez mais perversões novas, tipos de coisas horrorosas que nós estamos vendo por aí. O mundo está se autodestruindo, mas o papel da igreja é impedir que isso aconteça. O papel da igreja é jogar sal, é ser sal, ser luz desse mundo, amém ou não amém? Então nós devemos entender que a presença da igreja no mundo, ela tem esse poder de refrear o mal. Quando a gente pensa de mundo, meu Deus, é muita gente. Não, você pode pensar no mínimo. A sua presença próximo de alguém que ainda não tem Jesus, tem esse poder de arrancar essa pessoa das trevas, tirar essa pessoa de um lugar de confusão. Você tem esse poder de ser esse antisséptico, de salvar essa pessoa das trevas para a luz, antes que essa pessoa se deteriore e entre em corrupção. Uma outra coisa que nós devemos entender: nós não somos chamados para sermos o mel do mundo. Onde está esse versículo, pastor? Porque não tem. Você não é chamado para ser o melzinho. E a mensagem do Evangelho é amor, 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 e nós temos que aceitar, incluir todo mundo. Meu irmão, essa mensagem não é bíblica. Nós somos chamados para ser sal da terra. Nós somos chamados para causar atrito por onde nós vamos. Mas vou te explicar esse atrito até o fim dessa palavra. Pastor, para causar atrito, sai por aí fazendo barraco por onde vai. Não é isso não, tá bom? Mas entenda que você não é chamado para ser o mel do mundo. Olha só o que o John Stott também fala sobre o sal cristão. Acompanhe comigo a leitura no telão. O sal cristão não tem nada a ver de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Tipo assim, o saquinho do sal lá na sua dispensa da sua casa. Ele vai ter utilidade se alguém não for lá abrir o saco e usá-lo? Não.
ele fica lá sem utilidade. Nosso papel é sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne, para impedir que apodreça. E quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as nossas mãos para o céu, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão, mas não deveríamos antes reprovarmos a nós mesmos. O ponto importante é: onde está o sal? Então vamos pôr você lá no seu trabalho e vendo as pessoas se perdendo e falando: meu Deus, essas pessoas estão perdidas. O que fazer com essas pessoas que estão perdidas? E ficar julgando, vão todas para o inferno. Mas eu digo para você, a pergunta é outra. A pergunta é: onde está o sal da sua vida? Onde está a autoridade da palavra? Onde está o evangelho sendo comunicado para arrancar essa pessoa desse lugar de morte e levá-la para o Senhor? Amém ou não amém? Meus irmãos, a igreja, ela não influencia o mundo se isolando do mundo. Eu sei que tem muitos irmãos que quando se convertem, eles se afastam um pouco de algumas amizades, porque a amizade sim tem o poder, né, de nos levar para o caminho do mal. Então, mas essas amizades, com o tempo, você se aprofundando em Jesus, conhecendo mais a Jesus, a ideia é que você reconecte esses laços com essas pessoas, porque agora você está fortalecido e você pode trazer agora mais fortalecido em Deus essas pessoas, esses amigos para Jesus. Então, a influência da igreja não é se isolar do mundo, a influência da igreja é entrar em contato com o mundo, mas não ser amigo do mundo, de forma que a gente fica ali, BBF, né? Best Friends Forever. Ficar ali como sendo, e ali brincando, né, com o pecado, e achando graça, aplaudindo o pecado. Não, você realmente não se isola do mundo, mas o influencia. É como aquele poder não é o poder de ser uma esponja, de deixar que as coisas do mundo, você sugue todas elas. Pelo contrário, é a autoridade de realmente de influenciar, como o sal ele faz. Eu me lembro de uma amiga, né, de uma colega da escola de missões que eu estudei. Ela era descendente de alemão, ela era bem alta, loura assim, com olho azul, a cara de alemão assim. E você sabe que todo jovem sofre muito com essa pergunta: você é virgem ainda? E aí vem aquele risinho de deboche. Quero falar para você, jovem, que está esperando no Senhor, que está guardando a sua sexualidade para o casamento, continue assim, você vai colher bênçãos nessa área. Mas infelizmente tem esse argumento diabólico: você é virgem? Essa amiga, ela falava assim, ela virava para a pessoa, contra-atacava e falava assim: mas você não é? Porque eu sou, e estou muito feliz por isso. Então eu achei tão interessante o posicionamento dela, assim, a identidade que ela tinha em Deus, porque em vez de aceitar aquela informação e ser debochada ali, né, pelas pessoas, ela falava: olha, você que está errada, né, porque eu que estou na bênção, você não está não, em nome de Jesus. Então eu acho tão interessante isso, esse poder de conservar, esse atrito, né, que realmente nós causamos no mundo ao compartilhar o evangelho. Então diga assim comigo: a primeira característica do sal, conservação. Impedir que se autodestrua, e você tem essa missão, esse papel. Em segundo lugar, o sal dá sabor. Vamos dizer juntos: o sal dá sabor. Então você viu aqui na nossa dinâmica aqui do início que o sal, ele, para a menina aqui, né, para a Jéssica, que estava aqui no centro, foi gostoso para ela a experiência, né? Ela comeu um prato bem temperado. E é isso que o sal tem, esse poder de se tornar agradável ao paladar. Então, meus queridos, tem muitas pessoas que perguntam que quem serve Jesus não tem prazer. Eu pergunto para vocês: você tem prazer em Jesus, sim ou não? Graças a Deus, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós temos novidade de vida. Em Cristo Jesus nós temos alegria eterna. Em Cristo Jesus nós temos satisfação completa.
Isso se recebe por meio da fé. Essa vida de satisfação em Jesus, esse é o sabor de Cristo em nós. Enquanto o pecado ele destrói, enquanto o pecado ele adoece, enquanto ele escraviza as pessoas, aqueles que têm Jesus têm essa novidade de vida, têm esse prazer, essa alegria eterna. E voltando aqui para a história do João Batista, que ele tinha essa influência de sal, de ser sal, de salgar a sua geração. Ele compreendia muito bem seu papel. Lá, na sua época, souberam, foi informado, nos jornais, que Herodes havia se separado e havia se casado com a sua cunhada, ou seja, ela também havia se separado, e eles nessa trama se juntaram, se casaram ali. E como Herodes, ele vinha de uma descendência ali, do povo de Deus, de judeus, o Herodes, segundo o princípio de Levítico 18:20, aquela união era imoral, aquela união era proibida. E aqui João Batista, ele tinha dois caminhos, que é o que muitas pessoas tomam, talvez o primeiro. O primeiro caminho que João Batista podia ter tomado era: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com pecado alheio, não estou nem aí, eu vou cuidar da minha vida. Mas o João não tomou esse caminho. A Bíblia diz que o João, ele procurou Herodes para confrontá-lo do seu pecado, confrontá-lo daquele relacionamento que estava fora do padrão da palavra de Deus. E esse caminho de confronto, o João teve uma retaliação, Ele foi perseguido, ele foi preso. Então falar a verdade muitas vezes vai implicar, tem algumas consequências em falarmos a verdade. Mas o que é melhor? Falar a verdade e ser reconhecido no céu, do que falar mentira e dizer, não tenho nada a ver com isso, e você perder tantas bênçãos de Deus que há em compartilhar o evangelho, que há em anunciar as boas novas, que há em proclamar arrependimento. No Marcos capítulo 6, versículo 20, porque mesmo João Batista confrontando Herodes, olha só que interessante o favor que João tinha com Herodes. Vamos ler juntos, olha lá. Porque Herodes temia João e o protegia. Então João estava preso, e mesmo assim o Herodes protegia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Como a mensagem do João era a mensagem de Deus, era a mensagem da palavra, provocava sede no Herodes. O Herodes descia lá até a prisão e falava: João, fala aí, anuncia o evangelho para mim, compartilha sobre Deus. O Herodes, ele respeitava a mensagem, ele respeitava ali o João, mesmo preso, mesmo ele mesmo tendo mandado prender a João Batista. Então é tão interessante que em vez do João perder o coração de Herodes, o João ganha o Herodes e continua falando. Talvez lá no coração de João ele falava: quem sabe tem esperança para esse homem, quem sabe esse homem não se volta para o Senhor, quem sabe esse homem não se arrepende. Então mesmo respeitando, o Herodes, ele teve uma escolha. O Herodes não teve força suficiente para dizer não ao pecado. O Herodes não teve força suficiente para renunciar à prática da impiedade, para largar aquele relacionamento que ele estava, que era contrário à palavra de Deus. E é tão interessante essa característica do nosso Deus, que Ele nos dá livre arbítrio. Então ali naquele momento, o Deus, por causa desse princípio de liberdade de escolha, o Herodes, ele escolheu, mas não foi pelo Senhor. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo a palavra sendo anunciada por João, o pecado seduzia mais o Herodes. O pecado falava mais alto, a ponto do próprio Herodes entregar a cabeça daquele homem que ele tanto respeitava, e daquela palavra, e entregá-lo ali, para a mulher que havia pedido, a sua esposa que havia pedido a cabeça de João. Mas queridos, porque você pode falar assim: mas pastor, então pregar o evangelho é um negócio assim, acho que não é para mim não, pastor? Esse negócio aí de morrer, de perder a cabeça,
Meu irmão, é melhor você perder a cabeça nessa terra do que desobedecer ao Senhor. É melhor você perder a cabeça nessa terra por proclamar a verdade e receber uma mansão celestial no céu, em nome da verdade. Amém ou não amém? Porque o João, ele diante de Deus, ele foi justificado. Então, queridos, você deve entender que a igreja, ela é chamada para o mundo. Ela é chamada para o mundo. Nós somos chamados, mesmo não sendo do mundo, mesmo não sendo no mundo, mas nós somos chamados ao mundo para testemunhar de Jesus, para falar sobre Jesus. 2 Coríntios 5:20, olha que poderoso, olha o privilégio que você tem ao comunicar o Evangelho. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Essa é a mensagem que deve sair da sua boca. Deus confere a você esse privilégio, essa oportunidade de você ser um embaixador. O embaixador é o representante de uma nação em outra. Quando o embaixador fala lá na Itália sobre o Brasil, ele está representando o Brasil em outro. Você é o representante de Deus nessa terra. Vocês são os pés e as mãos do Senhor. Você é a boca do próprio Cristo, comunicando essa palavra. Reconcilie-se com Deus. É isso que é a mensagem que você deve proferir dia após dia ao sair daquela porta, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, com seus familiares. Reconcilie-se com Deus. Vamos dizer juntos, vamos lá? Reconcilie-se com Deus, né? Trazendo o coração das pessoas para o Senhor. E a pergunta que eu tenho para você: você tem desse sal? Você tem desse sabor? Você tem sido um portador fiel dessa mensagem de Jesus? Eu tenho um chefe, né, uma autoridade, um pai, uma mãe. Meu irmão, tenha coragem para proclamar o Evangelho. Tenha coragem, com muito amor e carinho, para confrontar as pessoas do seu erro. Então você está vendo a pessoa tateando, a pessoa tendo uma escolha de vida contrária à palavra de Deus, cega nesse mundo, e a pessoa está indo em direção a um grande precipício, e você fica lá: parabéns pela sua escolha, parabéns, vai mesmo por esse caminho, enquanto a pessoa está indo para o inferno, está indo cair por um grande precipício. Meus irmãos, nós temos o privilégio de dizer ao mundo: reconcilie-se com Deus, diga a verdade, anuncie a verdade. Essas pessoas, meus queridos, elas talvez podem não concordar com essa mensagem, mas elas vão respeitar o comunicador. Elas vão respeitar o comunicador quando o comunicador que está ministrando o Evangelho, ele tem muita convicção. O que é isso? Quando a sua vida condiz com a sua mensagem. Quando a mensagem que você está proferindo e falando em nome de Jesus, as pessoas vendo Jesus na sua vida, meu irmão, isso vai ser uma junção poderosa e essa sua mensagem vai ser respeitada. Eu me lembro que no Casa de Paz do ano passado, quem aqui fez Casa de Paz, abriu a sua casa, né, para compartilhar o Evangelho? Eu fiz isso na minha casa com o meu vizinho do lado, convidei ele. E eu achei tão interessante sobre essa coisa de sabor, né, de dar sabor ao mundo, temperar o mundo. Quando o meu vizinho entra na minha casa, e nós temos lá em casa uma foto do nosso casamento na sala. Quando o meu vizinho, que ainda não tinha entrado na minha casa, ele entra, a primeira coisa que ele fala, ele diz assim, a gente chamou eles para falar de Jesus, né, para compartilhar o Evangelho, e ele chega e fala assim: nós não somos casados legalmente. Gente, eles falaram desse jeito. Eu fiquei tão impactado, eu falei: meu Deus, ele já está fazendo o pulo do gato para mim, já começar com o Evangelho com força. E eu falei para ele: eu vou fazer o seu casamento. Achei tão legal que foi quando Zaqueu entrou na casa, Jesus entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu já foi falando: vou renunciar, vou devolver tudo. Então é tão incrível esse poder de, com a nossa vida, a nossa mensagem vai ser com tanta convicção, quando aquilo que você fala, você vive. Amém ou não amém? Glória a Deus. João 3,17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O papel da igreja não é condenar o mundo.
porque nem mesmo Jesus condenou o mundo. O papel da igreja, em nome de Jesus, é proclamar arrependimento, é declarar a salvação em nome de Jesus, amém? E aqui Jesus ele diz, olha, se o sal perdeu o seu sabor, como restaurar o sal? Se não tem como restaurar, ele vai ser pisado e jogado pelos homens. Então não se esqueça disso. Se o sal perde o seu sabor, ele perde o seu valor. Amém ou não amém? Meus queridos, mas existe aqui uma coisa nessa coisa de evangelizar. Tem essa coisa aqui como nós fizemos aqui na ilustração. Às vezes você está pregando de duas formas o evangelho: sem sal ou com muito sal. Vou dar o exemplo do sem sal aqui. Às vezes você, em nome de Jesus, não é daqui, é de outras pessoas, outros lugares, mas lá no seu ambiente de trabalho você é o agente secreto. Ninguém sabe que você é crente. Você nunca teve coragem de falar que você tem Jesus no seu coração. Mensagem sem sal não tem valor nenhum. Outra frase que nós usamos muito, a frase que diz assim, pregue o evangelho, se possível use palavras. É uma frase muito linda, muito inspiradora, mas não é uma frase bíblica. Por que não é uma frase bíblica? Porque, como eu disse, a mensagem, a Bíblia fala aqui, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O evangelho vem por ouvir, e ouvir a mensagem, ouvir a palavra. Então, quando a mensagem ela é proferida, ela é falada, ela é comunicada, aí se une com um testemunho de vida, de transformação. Jesus realmente está presente em mim, meu irmão, aí essa frase faz sentido. Mas o evangelho ele é comunicado, ele é falado, a verdade é dita em nome de Jesus. Então essa coisa sem sal, não vou, tenho vergonha de falar, tenho vergonha, meu irmão, sem sal. Mas também tem um outro desequilíbrio, sal demais. Então você viu aqui o Pedro, né? Ele falou, estava bem salgado, né? Então essa coisa assim, bem salgada, muito desequilibrada. E vou contar para vocês uma história da minha sogra. Meu sogro está ali, levanta a mão, meu sogro. Né? Na primeira vez que nós fomos lá visitá-los, lá no interior do Maranhão, e aproveitei a oportunidade para falar de Jesus para eles, para comunicar o evangelho para eles, e estou lá falando de Jesus, de Deus, e aí a minha sogra vira para mim e fala assim, se eu ser crente, eu vou ter que andar só de saia? Se eu for crente, eu não vou poder cortar mais o meu cabelo? Se eu for crente, o Dito não vai poder bater uma bolinha? Nós não vamos poder assistir mais televisão? E eu falei, não, minha sogra, o evangelho não é isso não. E ela, né, graças a Deus, né, eles são do Senhor hoje. Meu sogro fez a decisão por Jesus lá na sala da nossa casa agora, nesse ano. E ela mesmo, quando ela mudou de cidade, ela começou a ver que existiam igrejas pregando o evangelho de verdade, o evangelho com sabor, o evangelho temperado, e não essa coisa impondo costume, impondo obrigação. Aquele evangelista que parece que, tem evangelistas que são assim, eles falam assim, eu nunca mais vou ver essa pessoa, então vou enfiar o evangelho nela. Mas muitas vezes coloca o evangelho assim, como goela abaixo, muito sal, muito exagerado, talvez não é aquilo, naquele momento, para aquela pessoa. Amém ou não amém? Colossenses 4:6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então a medida de equilíbrio aqui, bem saboroso, bem gostoso, tempero na medida certa, vai ser muito importante. Então vamos relembrar o primeiro e o segundo ponto. O sal, ele conserva. E em segundo lugar, o sal, ele dá sabor. E em terceiro e último lugar, o sal provoca sede. Aproveitar que estou falando de sede, né? O sal realmente deve fazer isso que eu acabei de fazer. A pessoa ao se encontrar com você. E essa mensagem tão agradável, tão saborosa, tão temperada, tão verdadeira. As pessoas precisam querer aquilo que você tem.
em Deus. As pessoas precisam ser provocadas a conhecer mais a Deus por aquilo que você tem. E olha só que interessante, concluindo aqui com João Batista, Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que a ele vinha gente de Jerusalém, de Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Queridos, a primeira parte desse versículo diz que a ele vinham. Não era assim, tipo assim, os líderes estão forçando as pessoas a ir até João. A ele vinham, havia espontaneidade. Ao ouvir a mensagem do evangelho, as pessoas elas se sentiam atraídas por Jesus. E olha que as pessoas já chegavam confessando seus pecados, dizendo: eu quero ser batizado, eu quero uma nova vida. E é isso, meus queridos, que nós precisamos provocar na vida das pessoas. O João mesmo, como o Cadu leu aqui, né, o João falou, ele apontou para Jesus. A vida dele não apontava para ele mesmo, ele apontou: olha, tá vendo lá? Vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vida de João apontava para Jesus, por isso as pessoas viam em João muito da presença de Deus. Então, meus queridos, uma vez que alguém se encontrar com você, essa pessoa precisa ser provocada a ter sede e fome das coisas de Deus, a ter sede e fome da presença do Senhor. Amém ou não amém? O Hernandes Dias Lopes, ele diz: a glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, né? Muitos acham: não vamos ser igual ao mundo, vamos fazer as mesmas coisas do mundo. Não, nós só vamos atrair pessoas quando nós fizermos o que a palavra diz para nós fazermos. Amém ou não amém? E eu queria contar para vocês uma história de alguém que provocou sede no coração de toda uma geração. Existe a história de um herói da fé chamado David Brainerd. E o David Brainerd, ele foi um missionário para os índios norte-americanos, para os índios de pele vermelha. E o David Brainerd, ele sentiu um chamado de ir ao oeste americano, né? Quem aqui já assistiu o filme de faroeste? Levanta a mão. Lá nos filmes de faroeste tinha, né, a briga ali e tal, e você viu os índios lá em cima das montanhas e com as flechas e tal. Então o índio tem essa missão de proteger o que é seu. E o David Brainerd, ele se deslocou ao oeste norte-americano porque Deus havia o chamado para pregar aos índios. E a história dele conta, diz, quando ele chegou na reserva dos índios. E você sabe, né, que os índios, eles tinham repulsa do branco. Porque que o branco vem? Ele vem para roubar, ele vem para trazer cachaça, né? Ele vem para nos perverter. E aí, os índios, quando viram o David Brainerd entrando na sua tribo, no seu território, eles já apontaram as flechas em direção a Brainerd. E o Brainerd, quando chega ali, ele dobra os seus joelhos no meio da floresta, no meio ali do lugar. E ele dobra os seus joelhos e começa a chorar. Começa a dizer: Senhor, obrigado pelo chamado do Senhor na minha vida. Obrigado pelo privilégio de compartilhar o evangelho para esse povo, Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida desse povo. E eu sei, meus queridos, que os índios desarmaram. Os índios que estavam com as suas flechas apontadas para David Brainerd, eles abaixaram as armas e saíram. E ali começou uma implantação ali da igreja, falando de Jesus no meio dos índios. David Brainerd, naquele dia, provocou sede. Os índios viram, tem algo diferente, mesmo ele não falando a mesma língua, mas os índios permitiram com que ele entrasse. E um dia ele perseverando, orando por esse povo, gerando esse povo para Jesus. Um dia o David Brainerd falando sobre Isaías 53, pregando Isaías 53, eu vou ler a descrição para vocês do que aconteceu. Ele diz que enquanto ele estava ali anunciando, falando, pregando, a maioria dos índios ficou comovido e em grande angústia da alma. Eu já fiquei assim, ao expor a mensagem do evangelho. Senhor, tem misericórdia de mim. E esses índios, eles, de modo que alguns não conseguiam caminhar, não conseguiam nem ficar de pé,
caíam no chão como se tivesse o coração traspassado e clamavam sem cessar pedindo: Deus, tem misericórdia de nós. Queridos, o David Bryant provocou sede, porque é algo tão genuíno que ele servia, que ele amava Jesus, e ele sabia que ele tinha uma missão, pregar o evangelho, e ele gerou sede, provocou sede no coração daqueles homens. E é assim, queridos, que eu e você, nós devemos, no mundo que nos cerca, provocar sede no coração das pessoas. Então nós falamos que o sal tem poder de conservação. Me ajude, ajuda o pastor a pregar aqui para a gente concluir a mensagem, amém? Vamos lá. O sal tem o poder de conservar, o sal tem o poder de dar sabor, e o sal tem poder de provocar a sede. O mundo está sedento. O mundo está sedento por Jesus. O mundo está a cada dia dando sinais. Não sinais de independência, não precisamos de Deus. É isso que as mensagens que talvez você lê humanamente. Mas essa é uma mensagem lá no fundo dizendo: nós precisamos. Existe um buraco na nossa alma que quem só preenche esse buraco é Jesus. Somente quem preenche esse vazio do homem é Jesus. E meus queridos, eu gosto de palavras que eu estimule você a fazer algo ao ouvir isso. Fazer algo ao sair daquela porta. Seu campo missionário é quando você sai por aquela porta. Seu campo missionário é no seu trabalho, é dentro da sua casa, é com o seu vizinho. E eu preciso provocar você. Existe um mundo ao nosso redor que precisa de Jesus, amém? Existe um mundo ao nosso redor que precisa de ouvir o amor de Deus. E nós estamos caminhando mais uma vez no mês de maio, para nós termos células, né? Nós somos uma igreja em células, a força da igreja está nos lares. E nas nossas células, no mês de maio, nós vamos fazer novamente o Casa de Paz. E para nós chegarmos lá no Casa de Paz, nós já desde agora vamos começar orando por 3 tipos de pessoa. Nós vamos orar por pessoas que nunca fizeram uma decisão por Jesus. Nós vamos orar por pessoas desigrejadas. E nós vamos orar por pessoas desviadas. Pastor, eu quero orar por alguém que está lá na assembleia, lá não sei lá das quantas. Meu irmão, não ore por essa pessoa. Deixe ela lá na igreja dela. Amém ou não amém? Nós vamos orar por pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E tem muitas por aí. Pessoas que estão afastadas, são milhões de pessoas afastadas. E milhões também que estão desigrejadas. Então eu queria desafiar você. Qual é o desafio? Agora no dia 1, sem ser nessa segunda, na próxima segunda, nós vamos começar um jejum de 21 dias. Esse é o desafio para os nossos líderes, nossos supervisores. Pastor Will e os supervisores estarão comendo apenas uma refeição. E eu queria desafiar você durante 21 dias a gerar pessoas para Jesus. Dizendo: Senhor, a comida, ela é muito importante, mas é muito melhor o cumprimento do teu propósito na minha vida. E eu quero ser usado pelo Senhor para alcançar uma pessoa para o Senhor. Meu desafio para você, uma pessoa. Quando você sair às portas hoje, nossa atmosfera vai entregar para você um folder que se chama Projeto Natanael. Nas minhas próximas mensagens eu vou continuar dando ênfase nessa importância de nós ganharmos o mundo para Jesus. Mas eu queria desafiar você a começar a gerar. O motivo do jejum não é por você, não é para ganhar uma casa nova, um carro novo, para ir para... O motivo desse jejum é por vidas, por almas. É a igreja colocando o seu papel de sal no mundo. É você já orando por alguém. Quem aqui vai entrar nesse desafio? Quem aqui nós vamos aqui colher? Nós temos um batismo no mês de junho. E eu creio que nós vamos batizar 100 pessoas para a glória de Jesus, amém? Glória a Deus. Então eu queria que você ficasse de pé nesse lugar.